Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui, a sétima questão da prova da Santa Casa 2024. Questão essa que vai falar um pouquinho sobre ótica, refração e reflexão. Fenômenos tão importantes que a gente estuda muito, né, durante o nosso ensino médio e traz aqui para você, essa questão traz uma análise um pouquinho mais avançada, uma questão um pouquinho mais difícil. Não era tão simples assim a aplicação de uma fórmula só, tinha que pensar e eu espero que se você teve alguma dúvida, chegou no lugar certo para resolvê-la aqui sem problemas. Bora lá então, se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar. Tanta gente está estudando. Então ele está falando assim, ó, a figura mostra um raio de luz monocromática que se propaga do meio R, olha o meio R aqui, o primeiro meio, e incide na superfície de uma lâmina de face paralela, constituída de um material S. Então veja, tem um meio R, o meio S, e depois vai ter um meio T aqui, ó. Ele tem sobre um ângulo de incidência delta e penetra na lâmina. Maravilha. Em seguida, esse raio de luz incide na outra face da lâmina, que é esse ponto aqui, a qual está em contato com o terceiro meio, onde sofreu reflexão total, não sofreu refração aqui. Tá bom. Considerando o seno de delta igual a 0,6 e o índice de refração de R igual a 2,5, então com essas duas informações, eu já tenho uma parte da equação da lei de Snell. Sofreu reflexão. Então a gente poderia até, acho que começar a fazer aqui, ó, a primeira situação é estudar que do meio R, ó, do meio R, deixa eu fazer aqui menorzinho, né? Do meio R para o meio S, o que que acontece, né? Acontece o fenômeno da refração. Tá claro aqui pra gente, ó. Aconteceu refração pela figura fica bastante evidente essa informação. Se acontece refração, a gente consegue achar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, que é o ângulo entre a normal e o raio, que é o chamado ângulo de refração. Esse valor eu posso, não vou chamar ele de R, porque depois eu vou usar esse ângulo para outras situações, por exemplo, essa situação aqui. Então, chamar de R acho que não é uma boa letra. Vamos chamar ele de alfa, tá? Só para diferenciar de delta aqui. Então, o que que dá para a gente escrever? Dá para escrever que pela lei de Snell, a gente pode dizer que o n do meio R vezes o seno do ângulo delta é igual ao n do ângulo S vezes o seno, o que eu chamei de alfa aqui, ó. Então a gente pode montar essa relação sem grandes problemas aqui, né? Bom, ele me disse que o índice de refração do meio R vale 2,5. E o seno de delta vale 0,6. E só isso, hein? Só deu essa informação, não tem problema. Vamos deixar o NS e o seno de alfa aqui. Então, se 2,5 vezes 1,6 dá 1,5, eu já tenho essa informação, que o n do meio S vezes o seno de alfa vale 1,5. Nós vamos usar essa informação mais tarde. Por quê? Qual é a pergunta dele? Ele quer o máximo valor do índice de refração do meio t. Ele quer saber o n máximo de t para que ocorra a reflexão total. E aqui eu volto a colocar um ponto importante, porque de S para T acontece a reflexão, não acontece refração. Dá para ver na nossa figura aqui, ó. Não é? Então, aqui ele continua com o mesmo ângulo. Continua no mesmo meio. Então eu posso chamar que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo alfa. Ó, tá vendo? A gente chama esse fenômeno de alternos internos. Esse ângulo aqui, admitindo que as duas são retas normais aqui, né? Então, retas paralelas. Quando eu traço uma transversal, esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa. Por reflexão, então eu posso dizer que esse ângulo aqui também vale alfa, que é a reflexão que está acontecendo. Bom, aí a pergunta que ele faz é a seguinte: qual que tem que ser o valor máximo do índice de refração do meio t? Tem que acontecer o meio t. E aí, para que isso aconteça, para que aconteça a reflexão total, o valor máximo de índice de refração que eu poderia encontrar é para quando ele tem um ângulo rasante aqui, ó. Esse ângulo rasante, ele tem que ser o limite, né, para que ele viesse e sofresse aqui reflexão. Porque veja, se nós tivéssemos um ângulo menor do que o ângulo de 90 graus, né, eu encontraria a situação que é o ângulo limite para ser reflexão ou refração.
Então, a condição que nós vamos ter aqui para que ele não sofra reflexão é admitir que o ângulo de incidência seja de 90 graus. E aí a gente pode escrever o seguinte, ó, usando agora aqui, de novo, né? Vou colocar de preto aqui, ó, que o NS vezes o seno alfa, que é esse ângulo aqui, ó, o índice de refração S e o seno alfa, isso vai ser igual ao NT vezes o seno de 90 graus. Por que eu coloco esse ângulo de 90 graus, né? Porque ele não pode sofrer refração, ele tem que sofrer reflexão. Não é? Esse valor aqui é o limite máximo de ângulo que eu tenho para que não ocorra a refração. Se fosse, né, um ângulo menor do que 90, aconteceria a refração. Por exemplo, viesse um ângulo e fizesse isso aqui, ó. Ele seria menor do que 90 esse valor. Então, para que isso seja possível, né, para que sofra reflexão, esse valor aqui, ele vai ter que ser o NS, vai ter que ser NS vezes seno alfa, tudo isso daqui, ó, vale 1,5. A gente viu que por essa informação 1,5 aqui. Com isso, o NT vezes o seno de 90 vale 1. Logo, eu descubro que o NT, para que aconteça a reflexão, deve ser no valor de 1,5. Perceba que se isso não fosse possível, né, se esse valor aqui fosse diferente de NT, esse valor de NT fosse diferente de 1,5, poderia acontecer a refração. E aí não acontece o que a gente chamou de reflexão total. Então, para que ocorra a reflexão total dessa situação, eu tenho que ter aqui o valor mínimo aqui de 90 graus. Por quê? Porque daí eu garanto para você que esse sistema vai sofrer reflexão e não vai sofrer refração. Então, esse valor de NT aqui deve ser de 1,5. Tá bom? Então, cuidado na hora dessa leitura, porque você tem que fazer uma comparação entre o índice de refração na primeira situação e o índice de refração na segunda situação. Para que isso admita um valor, né? O NT, vamos supor aqui que de repente esse NT fosse o valor de 1,4, por exemplo, que é um valor 1,6, né? Se esse valor fosse maior, esse valor seria menor, concorda? Se eu aumentar esse valor, esse aqui diminui e, consequentemente, esse valor sofreria refração. Eu passaria. Vamos admitir que um valor aqui seja 2, por exemplo. Seria que 2 é igual vezes o seno de alfa. Aí o seno de alfa seria 0,75. O 0,75 tem um valor para seno, né? Então eu teria uma indicação desse valor e não sofreria reflexão total. Então, para que ele sofresse reflexão total, ele tem que bater aqui nesse grau aqui e rasante nesse sistema. Logo, essa situação é de quando o NT vale 1,5. Padrão? Então essa é a nossa resolução da questão 67 da prova aqui da Santa Casa. Eu espero que você tenha entendido. Ficou com alguma dúvida? Deixe seus comentários aqui para a gente poder continuar te ajudando. Grande abraço e até a próxima. Valeu!